É possível provar que Deus existe de forma racional? Eu vou reagir nesse vídeo agora a alguns perfis que trazem essa abordagem, que é possível chegar à crença de que Deus existe de forma racional. Vamos pro vídeo! Olá, gente linda, sejam bem-vindos ao meu canal Prof. Adailton Azevedo. Aqui nós falamos sobre consciência, aprendizagem e treinamento. Já tivemos um vídeo aqui falando sobre a consciência, espiritualidade e religiosidade. E para completar isso, eu gostaria de reagir um elemento essencial dentro desse conceito de consciência, espiritualidade e religiosidade, que é a existência de Deus. Eu vi já há um tempo aqui no YouTube, eu consumo bastante os vídeos da plataforma, alguns perfis, dizendo que Deus ele foi provado, é a prova da existência de Deus de forma racional. Bom, eu não vou entrar no mérito religioso, até porque esse não é o objeto do nosso canal, mas vamos dar uma analisada sobre o que é que essas pessoas estão dizendo e ver se faz algum sentido, né? Vamos ver aqui se faz algum sentido, eu vou dar minha opinião direta. Então vamos começar aqui com a primeira reação. Eu vou reagir a um podcast, se não me engano, Sem Groselha. Foi indicado por um aluno meu, um trecho eu não conhecia, parece que é um palestrante chamado Marcus Strider. Eu conheci através de um aluno, tá? Então vamos reagir aqui. A gente já teve aqui com o Wesley, né? Wesley Delanogari, que é um neurocientista também da hora, e a gente levantou um corte aí que polemizou bastante nos últimos tempos, que é sobre livre-arbítrio. Que ele parte do argumento neurocientífico de que na verdade não existiria livre-arbítrio, porque as decisões que a gente toma são baseadas no jeito que o nosso cérebro já foi modulado a vida inteira, e o que a gente aprendeu, e a soma das experiências e dos fatores externos vão te fazendo ser do jeito que tu é. E o que tu acha sobre isso? O que tu pensa? Abrimos uma frente muito grande. Aqui eu quero fazer uma observação de uma coisa. É uma dificuldade que eu tenho. Provavelmente essas pessoas aí, com certeza, têm mais seguidores, têm mais likes, têm mais visualização, que é uma dificuldade nas redes sociais de tratar questões complexas e profundas de forma superficial e rápida. Vocês estão acostumados aqui com vídeos rápidos, por exemplo. Eu estou agora entendendo como é que funciona a plataforma do YouTube, por sinal, se você é novo aqui, se inscreva no canal. Nós vamos fazer mais vídeos falando sobre consciência, aprendizagem e treinamento. E um dos elementos que nós vamos trazer é a neurociência. Então ele já introduz aqui um ponto que esse ponto existe, tá? Existe até algumas implicações jurídicas sobre isso. Será que a gente pode imputar crime, já que não existe livre-arbítrio? E aí, eu não sei o que é que a pessoa vai discorrer sobre isso, mas isso tem uma profundidade enorme, porque se não existe livre-arbítrio, então cai por terra todo o conceito de moralidade. Como é que fica então a moralidade? Então não existe nada que seja moral ou imoral, né? Se eu vou lá e pratico uma coisa errada, um comportamento inadequado, ele está justificado pela forma como o meu cérebro foi formatado. Então, a mim não deve ser imputado nada, quer dizer, então são temas muito profundos que não podem ser explorados em um vídeo de 15 minutos. Bom, mas vamos ver aqui, vai. Já estou eu quebrando o esquema. Vamos ver o que é que o Marcus Strider ele vai falar. Muito massa. Ele deu uma resposta a nível... Foram 26 minutos de corte que eu resumi aqui, assim. Não, tudo bem. 26 minutos de corte que eu resumi aqui. Cara, olha só, eu não estou dizendo que eles não podem falar sobre isso de jeito nenhum, cada um fala o que quiser. Mas vocês entendem o ponto que eu trago sobre a rede social? Isso é algo sério que tem uma profundidade, uma complexidade profunda. Né? E às vezes nós estamos num consumo muito superficial o tempo todo que não vai na... Bom, enfim, eu já me repeti. Mano, a real é que tem alguns, por exemplo, Descartes e vários outros pensadores e filósofos, eles explicavam Deus através da matemática.
Então, quando você tenta imaginar Deus, uma figura, ser romancia e tal, beleza. Mas os caras conseguiam explicar Deus através da matemática. E algumas religiões citam Deus como um arquiteto, um grande arquiteto do universo, né? Como se fosse um grande matemático, a grande equação. Essa é uma das metáforas, inclusive, do filme Matrix. Beleza. Então, vamos olhar para essa visão matemática. Na visão matemática, vocês já jogaram RP? Peraí. Conseguiu provar Deus pela matemática? Eu desconheço. Eu não posso dizer que isso não existe porque eu não li todos os filósofos, nem li todos os matemáticos, mas eu desconheço. Qual? E aí, aqui é que vem um ponto frágil. Ele citou Descartes, tudo bem. Mas o que? Quando? Qual é o que Descartes fala? Em qual publicação? Onde é que está? Qual a base disso? Aí, ele já parte dessa premissa. Mas onde é que está? Então, Deus está provado, a existência de Deus está provada pela matemática. Pô, mas onde é que está isso? Aí aqui a gente tem duas possibilidades. Primeiro, está provado mesmo? Onde está? Cadê a evidência? Cadê a referência? Cadê? Vocês percebem? Tá. Se tiver, então Deus é uma evidência matemática? Se Deus é uma evidência matemática, científica, então ele deixa de ser Deus. Porque a ciência, ela lida com verdades temporárias e transitórias. As verdades científicas, elas são temporárias e transitórias. Professor, com base em que você está dizendo isso? O átomo, por que ele recebe esse nome? Porque a primeira teoria do átomo era que ele era a unidade indivisível da matéria. Depois, outros modelos da estrutura atômica foram sendo apresentados. O modelo mais conhecido do núcleo e elétrons, o núcleo composto por prótons e nêutrons. Hoje já se tem um modelo padrão da física, que essas partículas são formadas por outras partículas. E já existem algumas teorias, que para alguns físicos são filosofias, porque não tem como ser provadas, de que essas partículas são formadas por cordas. Então, veja, Deus é uma verdade transitória? Porque a ciência lida com verdades transitórias. Hoje nós temos um modelo padrão para explicar a matéria, que é o modelo físico mais bem sucedido para explicar a composição dos átomos, das substâncias, da matéria, enfim. Mas amanhã a gente pode ter um outro modelo. Então, não faz sentido. São coisas totalmente distintas. É um objeto que não cabe nesse tipo de investigação. Então, veja, primeiro, não me apresenta a premissa. Segundo, não me apresenta... não. Então, Deus é o que é Deus? É uma verdade científica? PG, pronto, na visão matemática, eu conseguiria, tecnicamente, pegar todo mundo nessa sala e produzir uma ficha de jogo. Então, tem lá, força, constituição, carisma, performance. Imagina que você pudesse mapear todas as áreas que o ser humano tem. Peraí, que eu falei aqui, eu não sei, eu acho que ele falou alguma coisa, deixa eu ver se eu entendi certo. Na visão matemática, vocês já jogaram RPG? Pronto, na visão matemática, eu conseguiria, tecnicamente, pegar todo mundo nessa sala e produzir uma ficha de jogo. Então, tem lá, força, constituição, carisma, performance. Imagina que você pudesse mapear todas as áreas que o ser humano tem e você pudesse dar um número de 1 a 100. Então, DNA, genética, química, é isso. Eu consigo mapear a ficha do jogador. Então, estou agora com a ficha do jogador. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos tentar de novo. Tal, beleza. Mas os caras conseguiam explicar Deus através da matemática. E algumas religiões citam Deus como um arquiteto, um grande arquiteto do universo, né? Como se fosse um grande matemático, a grande equação. Essa é uma das metáforas, inclusive, do filme Matrix. Beleza.
Então, vamos olhar para essa visão matemática. Então a referência é o filme Matrix. Essa é uma das temáticas do filme Matrix. Então o arquiteto do Matrix Reload seria essa figura de Deus. Na visão matemática, vocês já jogaram RPG? Pronto, na visão matemática, eu conseguiria, tecnicamente, pegar todo mundo nessa sala e produzir uma ficha de jogo. Então, tem lá, força, constituição, carisma, performance. Imagina que você pudesse mapear todas as áreas que o ser humano tem e você pudesse dar um número de 1 a 100. Então, DNA, genética, química, é isso. Eu consigo mapear a ficha do jogador. Então, eu estou agora com a ficha do jogador, tem fulano, Beltrano, Ciclano, olha aqui. Aí eu tenho lá, aí tem lá. Propensão a ser legal, de 0 a 100, 30, o outro, 40, beleza. Aí vamos criar uma hipótese. Eu venho aqui e trago uma caixa de chocolate. Aí eu trouxe uma caixa de chocolate. Aí no final da história vamos fazer uma equação para saber, na hora que o Marcos perguntar quem quer chocolate, quantos vão comer o chocolate da caixa. Vamos olhar no micro, só assim, para questionamento. O resultado final vai depender de uma série de equações. Vai ser tua fome, com quanto que tu gosta de chocolate, com quanto eu vou mostrar o chocolate, quanto que eu vou dizer como o chocolate. Tem uma série de coisas. Infinitas variáveis. Infinitas variáveis. Só que tem como chegar no número final. Tem. Fazendo o dado, match de todos os números. Ele não gosta de chocolate, mas ele também tá na bad, sei lá, veio brigar com a namorada, entrou uma variável, aí o chocolate entra como uma compensação inconsciente e hoje já ele tá com mais tendência de pegar o chocolate. Ele pegou. Só que é como se Deus tivesse acesso a tudo isso. De todas as fontes, de todas as coisas, e ele consegue ter um cálculo geral. Esse é o conceito de metaverso. Não, eu já parei aqui. Vamos lá. Mapear o comportamento humano através de métodos econométricos, isso existe, tá? Isso existe. Só que o que ele está falando aqui, primeiro tem um erro conceitual. Uma coisa é a matemática, que é determinística, e outra coisa é a estatística, ou a econometria, a estatística aplicada à economia, que ela é probabilística. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu pego qualquer fenômeno social, eu consigo mapear esse fenômeno através de modelos econométricos, mas eles sempre terão erros. Ele citou a grande referência do cara, já parei, tá pessoal, não vou mais reagir a isso daqui. A grande referência desse cara é o Matrix, é o filme Matrix, eu adoro Matrix, mas pô, qual é a referência teórica disso? Então vamos usar o Matrix como referência. O que é que o arquiteto queria? Ele queria a perfeição matemática, ele conseguia? Não. Isso gerava um bug no sistema. O que é que esse bug no sistema gerava? Zion. Seres humanos que não se adaptavam, ele não conseguia criar um sistema que fosse 100% perfeito para que os seres humanos, que tivesse 100% da aceitação dos seres humanos. Então esses seres humanos, satisfeitos com a Matrix, eles se desconectavam. E mais, um erro ainda mais grotesco era o próprio Neo. E quem é o sistema que sai desse aspecto racional e dessa busca matemática pela perfeição determinística, perfeição matemática? Era o dito oráculo. Então o oráculo, ele representa no próprio Matrix o aspecto intuitivo do comportamento humano. Então nunca você vai conseguir ter um cálculo determinístico que consiga chegar no comportamento daquelas pessoas. Ah, mas o que ele está dizendo não é isso, professor. Ele está dizendo que Deus tem acesso a isso. Então, temos que, nesse conceito trazido por esse cidadão aqui, Deus, ele é o arquiteto do Matrix. Que, por sinal, estava errado. Eu não sei vocês têm direito de acreditar no Deus que vocês quiserem. Ou não acreditar em nenhum. O Deus que eu acredito não é esse. Enfim, mas aqui vem um aspecto de espiritualidade, vem um aspecto de consciência, enfim. Vamos passar para outro react. Vamos lá. Eu acredito que esse daqui, ele é um pouquinho melhor em termos de argumento, tá? Esse vídeo aqui foi eu que escolhi, não foi recomendação de ninguém.
eu assisti no aeroporto, tá? Eu não conhecia esse perfil, né? Eu conhecia o perfil do Sacani, e aí tinha esse corte porque não acredita em Deus. Eu não acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não vir aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, que o pessoal até zoa comigo. Eu acredito, cara, enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Mas eu não, de novo, o pessoal sabe que eu já trouxe o Rodrigo Silva aqui, Eu não tenho problema nenhum, cara, minha mãe é espírita, entendeu? Sim. E, então, meu orientador, cara, de mestrado, doutorado, monge budista. Sim. Monge budista. Sim. Então, assim, mas aí é uma coisa minha, né? Eu sou... Não, se você quiser, eu explico por que eu concluí, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, né? Esse daqui eu já tinha assistido, não vou ficar... Eu não lembro quem é esse perfil, mas ele é um perfil que tem bastante seguidores e ele é estudioso principalmente da espiritualidade tomista, né? São Tomás de Aquino, ele é muito importante dentro da Igreja Católica e traz um aspecto muito de racionalidade para a fé. E aí eu tenho algumas considerações a fazer disso daqui. O primeiro ponto é que ele diz que ele vai começar a argumentar por que ele concluiu que Deus existe. Então Deus existe para ele é uma conclusão. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Eu acredito que Deus existe, logo eu posso dizer que isso é uma conclusão para mim. Mas isso é um aspecto racional? Esse é o ponto. Eu tinha absoluta certeza de duas coisas. Falei, cara, se Deus existe não dá para saber nada, e francamente eu vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida nessa discussão. E então eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então eu parti desse ponto. Entendi. E aí eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão... Vamos lá. Então, ele concluiu que Deus existe por uma via argumentativa. A minha pergunta, ele crê que Deus existe? Esse é o ponto. Acreditar que Deus existe? Porque uma conclusão racional ou científica, ela pode ser refutada. Esse é o ponto. Sempre. E o objetivo desse vídeo aqui é justamente trazer isso. Espiritualidade, consciência, fé, crença, religiosidade. Isso está em outro lugar que não no nosso racional. A neurociência fala sobre a questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque nós agimos muito menos por racionalidade do que pensamos agir. Então, trazer esse ar de racionalidade para a fé, não que a razão ela tem que ser dissociada da fé, mas trazer esse ar também não é muito correto. Não é muito correto. Então, enfim. E outra coisa, ele disse que partiu aqui da questão do ateísmo. Hoje, a maioria dos cientistas e pessoas, os pensadores e todos, eles não se dizem ateístas, porque um ateísmo, ele é uma profissão de fé. Então, não é racional e científico você dizer que Deus não existe, como também não é racional e científico você dizer que Deus existe, porque na ciência, para você ter uma comprovação de uma hipótese, você tem que provar que a hipótese nula ela é falsa. Então, se eu quero provar que Deus não existe, eu tenho que provar que Deus existe a hipótese nula, que é o contrário, que Deus existe é falso. Isso é impossível de ser feito. Então, quem age de forma racional e científica, ele olha e diz, olha, eu não posso afirmar que Deus existe, mas eu também não posso afirmar que ele não existe. Então, eu sou cético. Da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver, porque o método científico não tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Então eu diria que simplesmente não eu diria que é um objeto impróprio, você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Assim como a discussão científica, o método científico não serve para discutir verdades de cunho moral,
que é impróprio. E eu falo isso em defesa do método científico, não contra o método científico. Eu falo, cara, é que é ridículo falar assim, vamos fazer um experimento da moral. Eu falo, cara, não é assim que funciona a verdade de cunho moral, são de outra natureza. Então tem uma série de coisas que verdade de cunho lógico são de outra natureza. Você não usa ciência para provar a verdade de cunho lógico. Interessante, isso aqui é bom, porque também tem isso hoje. Hoje nós criamos a religião ciência. Não, o método científico ele tem limitação. E aí volta até com um ponto que estava sendo discutido no corte anterior, né? Mas se a neurociência está dizendo que não existe livre-arbítrio. Tá, e o que é que acontece com a moral? O que é que acontece aqui? Todo o sistema de leis, o sistema de justiça, sistema penal, o que é que vai acontecer com essa evidência científica? Moralidade não é um objeto de exploração científica. Em primeiro lugar, que usar a ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto, simplesmente o objeto não se aplica. Até porque usualmente está usando ferramentas de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual a A, que dirá porque seria argumentar em círculo, que dirá provar que Deus existe. Então esse seria o primeiro ponto, que não é por aí. Daí, por isso que eu sempre acho um pouco louco. A perspectiva é mais comum, não estou falando isso para começar a polêmica religiosa, mas eu vejo que a linha argumentativa mais protestante, ela é um pouco exótica para mim, talvez a minha... Aqui ele vai trazer um posicionamento. Deixa eu pular para o principal argumento, vai. Eu vou pular para o principal argumento, tá? Senão a gente vai ficar aqui, vai ficar muito longo. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando. E essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque do contrário eu teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer, sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado para alguma coisa que faz algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então a sequência natural não é PA, ela é APA. Ou seja, um ato move algo de potencialidade para a atualização dessa potência. Então, força igual a massa vezes aceleração. Pois uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. Que a estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe então, quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe, e dado que a sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. E se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal.
Mas aí é a quântica, né? Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso, mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento de vários aspectos, se essa causa está em movimento de qualquer nível, eu novamente volto a PA. Portanto, eu volto a necessitar de A para... Olha só, ele está dando uma volta danada aqui para apresentar um argumento racional de por que Deus existe. Não científico, metafísico, usando aspectos filosóficos, mas racional de por que Deus existe. E esse é o argumento de São Tomás de Aquino, chamado de motor primeiro. Então, Deus, a potência para se tornar ato, tem que ter um ato que impulsione essa potência a se realizar, né? Então, esse ato primeiro, esse motor primeiro, ele é esse Deus, né? Isso prova a existência de Deus. E isso é um argumento muito bom de São Tomás de Aquino, racional, muito bom. Mas, quando eu vi isso, eu estava inclusive lendo esse livro aqui, ó, Hiperespaço. Esse livro já tem um tempo, né, do Kaku. Esse livro foi de 2000, ele já lançou um em 2020, eu acho, que é Equação de Deus. Muito bom para quem gosta de física. E ele, em uma parte aqui, ele justamente fala desse argumento de São Tomás de Aquino, diz que é um argumento muito bom da existência de Deus, mas a física já evoluiu. E aí ele fala sobre a teoria que o Sacani está tentando trazer aqui, da conservação das massas. Então, na física, né, você pode ter, por conservação de energia, né, conservação de energia, massa e energia, você pode ter, sim, potência se tornando um ato, sem uma razão primeira, de forma espontânea, né? Então, os próprios físicos, eles contra-argumentam isso daí. Você não pode... Aí, mas quem criou essa matéria? Ok, aqui a gente está indo para um outro aspecto filosófico. Mas você não pode dizer que, porque o universo está em movimento, tem que existir um Deus. Tem um canal que eu sigo bastante, não sei se é Ciência Sem Fim, Ciência Sem Fim, eu acho que é do Sacani. Não lembro agora. Mas é um canal, vou deixar aqui na descrição o link do canal, aliás, o link desse vídeo, que ele traz uma teoria de que talvez o nosso universo esteja dentro de um buraco negro. Porque na teoria física existem buracos brancos. Só que os buracos brancos, eles não são vistos, nunca foram evidenciados na realidade. Então nós já comprovamos a existência de buraco negro no universo, mas não a existência de buracos brancos. Qual é o conceito do buraco branco? Ele é exatamente o oposto do buraco negro. Se o buraco negro condensa energia, condensa massa e energia em um ponto, né, de absoluta densidade, com uma gravidade tão poderosa que nem a luz consegue escapar daquilo ali, pelo conceito de conservação de massa e energia, isso daqui tem que ir para um outro lugar. Então a teoria é que todo buraco negro ele gera em algum lugar do espaço-tempo um buraco branco. E aí essa teoria faz com que os físicos eles comecem a supor coisas. Uma delas é, talvez, o buraco negro suga energia e ele cria uma energia, um buraco branco, que é similar ao Big Bang. Então talvez a nossa realidade esteja em um loop infinito. Olha que louco isso. Eu estou dizendo que é isso? Não, eu não estou dizendo. Mas isso quebra o argumento. A própria lei da conservação de massa e energia da física pode nos colocar nesse loop infinito. Percebe? Então, não é aí. Não é aí. Porque o que isso tem a ver com o nosso canal? O conceito de Deus, de espiritualidade, seja o que você tiver, isso é uma experiência de expansão de consciência, de ser. Isso não pode estar no pensamento. Isso não pode se resumir à racionalização. Você pode pensar, você pode racionalizar, mas se você racionalizou Deus, você já diminuiu Deus, ou deuses, ou universo, ou seja o que você acredita, né? Se é que existe, eu creio,
Vamos tentar aqui um outro pedacinho, vai. Sistema. A prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda... Foi isso que eu expliquei aqui, tá? E de novo, já tem contra-argumento com isso. A sequência do universo precisa ter uma origem. Essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Feser, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara, chama Refutando o Neoateísmo. A última superstição, 2 pontos, Refutando o Neoateísmo. E o que eu acho maravilhoso do Feser, que eu acho melhor que a maior parte dos argumentadores sobre esse assunto, é que ele resgata... Primeiro que ele entende ciência, portanto ele não perde o tempo dele usando uma argumentação circular para falar disso. Porque, veja, por definição física, eu estudo a natureza, não tem outro negócio. Se eu estou falando da origem da natureza, o estudo da natureza não vai me entregar uma resposta da origem da natureza. Eu não conheço esse autor que ele está falando, né? Bem interessante, vou atrás dessa literatura. E nesse sentido estamos de acordo. O argumento científico, a ciência não pode provar um erro de objeto, como ele falou lá no início. O meu ponto é, também Deus não pode ser provado com argumento racional. Tá? Filosófico, não. Uma análise lógica que a gente está fazendo é uma análise puramente, lógica pura, a gente não está usando... A lógica ela é falha. A lógica ela é falha. Fazer o seguinte teste. A afirmação seguinte é falsa. Aí a afirmação seguinte diz, a afirmação anterior é verdadeira. Acabou. E aí, como é que... Falhou, né? Experimento algum vai me mostrar isso. Só a lógica pura vai me aventar. Quando eu li e entendi isso, falando agora de um ponto de vista pessoal, eu olhei e falei, caramba, calma. Deixa eu entender, eu parei assim, todo o meu negócio eu parei e falei, calma. Para meu choque, uma grande parte de pessoas na história da humanidade se convenceram por esse mesmo argumento, e esse argumento está circulando aí a tal. Eu empilhei livros ateus, vários, comecei a empilhar vários. Comecei a tentar um bom argumento para refutar as 5 vias de São Tomás, não um bom argumento para outras vias piores. Quanto mais eu achava, eu falava, cara, não tem uma desgraça, tem um argumento que está indo nessa linha, entendeu? A galera vai por outras vias, vai por outros caminhos, mas o bom e velho São Tomás, ninguém está batendo. E na medida que eu fui empilhando, eu comecei a reparar uma coisa. E empilhei outros tantos argumentos, para quem viu da palavra prova, a prova em sentido metafísico é diferente de prova em sentido científico. A gente está usando outra terminologia. Aqui que a gente está falando de metafísica. Né? A gente não está falando de... Esse aqui não é ciência, aqui é metafísica. São coisas, são áreas do conhecimento separadas. Por isso que o que eu estou propondo aqui eu não estou propondo prova nenhuma para a existência de Deus científica. Estou até absolutamente cético da possibilidade de tal prova. Estou propondo uma prova metafísica, uma outra coisa. Aí eu empilhei os livros ateus, vários, Dawkins, a galera toda, comecei a ler. E eu empilhei outros livros cristãos, desses que eram de linha metafísica. Eu comecei a ler, eu falei, cara, tem um problema aqui para mim, né? Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, e incito as pessoas a ler esse livro do Feser, fortemente. Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, não conhecem o argumento cristão, mas os livros cristãos conhecem o argumento ateu. Eu falei, pô, alguma coisa está errada nessa história, porque nunca no livro ateu eu estou vendo um argumento cristão bem colocado. O argumento cristão que eu falo, na verdade, é o argumento metafísico que vem de Aristóteles. Essa demonstração que eu estou falando está na metafísica de Aristóteles. Não foi criada por ninguém cristão, é anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluem que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé, sem nada, por meio da razão natural, falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu particularmente sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o Padre Cook... agora apareceu fé aqui, né? Mas não prescinde da fé, ou seja, qualquer pessoa que racionalizar vai chegar a essa conclusão. Paulson, que escreveu a história da filosofia, reiterou esse debate com Bertrand Russell de uma maneira muito notória no século XX. E aí eu fui assistir esse debate, e aí eu entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo para me provar errado. Porque eu falei, cara, se alguém provar que esse argumento tão simples, que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo belo, porque a simplicidade também é beleza em termos científicos, que esse argumento está lá no Feser, lá em São Tomás, que está literalmente na Suma Teológica, texto medieval, Idade das Trevas, está lá escrito, mas está na Metafísica de Aristóteles. Se alguém me provar esse argumento
errado, beleza. Eu não preciso acreditar. Aí você está tentando. Eu tô há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. E nesse tempo, não só eu fui descobrindo que esse argumento não tem uma boa refutação, como na verdade o homem moderno só fala assim, metafísica não existe, causalidade não existe, as respostas contra eram piores do que a encomenda, sabe, na minha leitura. Entendi. Aí eu me tranquei em casa, eu me converti literalmente assim, eu descobri a prova decente de Deus, eu me tranquei em casa com a Suma Teológica, eu falei, eu vou refutar isso aqui, porque daí eu não preciso acreditar nesse negócio. E debate interno sério, porque eu levo a sério isso. Inclusive, na internet as pessoas adoram polêmica sobre isso. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu estou errado, eu mudo. Inclusive, eu renuncio a crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar está errado. Eu realmente renuncio. Tranquilidade total. Só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, está errado por isso, isso, isso. É por isso que o erro está aqui, é por isso. Novamente, estou 12 anos nessa. E aí, quando eu comecei a me chocar que ninguém sequer endereça o argumento de uma maneira boa, eu falei, cara, me tranquei na Suma Teológica. Sabe qual é o problema? Quanto mais eu lia São Tomás, pior ficava. Pior ficava pro meu lado, entendeu? Não pro lado de São Tomás. Eu falava, cara, esse cara tá mais inteligente que eu. O cara tá manjando do que tá rolando. O que acontece aqui, né? O Guilherme, Guilherme, ele falou o nome dele, agora eu lembrei, Guilherme. Para começar, que 32 anos ele fazendo esse estudo, então ele parece ser mais jovem do que escondidade, Guilherme. E uma coisa que eu gosto, ler muito, parece que lê muito. Eu vou até procurar o canal do Guilherme para ver o conteúdo dele. Achei interessante, porque ele lê bastante, isso é bom. E ele é aberto à discussão, aberto à argumentação, tudo mais. Só que o ponto é que se alguém provar um argumento de que Deus não existe, refutar essa conclusão racional que ele fez, então ele abandona a fé? Então ele crê em Deus pela força de um argumento racional? Isso não é espiritualidade. E mais uma coisa, ele está ignorando que ele quer acreditar nisso. E porque ele quer acreditar, ele já tem um viés cognitivo e um raciocínio motivado para evidenciar tudo que reforce a própria crença dele. Então, assim, Guilherme, te recomendo que você estude o que a ciência fala sobre o comportamento humano. Não vamos nem falar de Deus, vamos considerar que realmente todos os seus argumentos, eles não podem ser refutados, tá? Recomendo aqui você ler o Kaku. Tem equação de Deus também, ele endereça essa questão da existência de Deus ou não, sob a perspectiva física, tá? Mas, enfim, tudo bem. Não rebate o teu argumento. Você está querendo dizer que a sua escolha de fé, ela é uma escolha racional, estritamente racional? Você não escolhe nenhum sorvete que você toma de forma racional. Isso é científico. A neurociência, ela prova isso. Que as nossas escolhas conscientes, racionais, apresentam menos de 15% do que nós fazemos. Richard Thaler evidencia isso em seu livro Contabilidade Mental, trazendo todos os teóricos da economia comportamental. Você está cometendo o erro que os economistas cometem, que o Richard Thaler chama de icans, ou econos, como se o homem ele fosse 100% racional. Ele não é. Então, se aparecer na sua frente, Guilherme, um bom argumento que destrua o argumento de São Tomás de Aquino, você terá um viés cognitivo e um raciocínio motivado para não acreditar, para dizer, não, isso é da natureza humana. Então esse é um ponto essencial. É assim que nós nos comportamos. Esse é o comportamento humano. Por isso que nós temos que ter consciência, ter autocrítica, abertura à diversidade, ter um pensamento e o principal, compreender que espiritualidade é consciência. Pensamento é onde habita o ego. O ego é identificado com o pensamento. O ser, e Deus é ser, Deus, esse conceito é o próprio ser em si, ele só pode ser contemplado.
Não que você não possa racionalizar, tá? Aqui eu quero chamar a atenção um documento, próprio documento da Igreja Católica, chamado Fé e Razão. Esse documento foi publicado, não lembro o ano, mas foi publicado por João Paulo II. E aí, lembro bem que o documento ele começa falando que a fé e a razão são duas asas que elevam o homem para o céu. Então, partindo, Guilherme, da sua própria religião, você é católico, né? Você está citando aqui São Tomás de Aquino, eu deduzo que você seja católico. Se você pegar o próprio pronunciamento da Igreja Católica, você não pode voar só com a razão. Você não pode voar para Deus só com a razão. E, posso estar te julgando errado, me parece que é o que você está fazendo aqui. Querendo justificar racionalmente para Sacani por que você acredita que Deus existe. Fé e razão, duas asas que podem elevar ao céu. Pensar crendo e crer pensando. Se eu não me engano, essa frase é de Santo Agostinho. Pensar crendo e crer pensando. Né? Ele reflete justamente esse aspecto dessas duas asas, fé e razão, que nos elevam para o transcendente, para esse auge de espiritualidade. Bom, mas eu quero ouvir sua opinião, o que é que você acha? É possível provar Deus racionalmente? Deus existe? Quem não acredita que Deus existe é uma pessoa irracional ou não tem os argumentos, ou isso é uma questão de fé? Algo que não se explica em sua totalidade na racionalidade. Por isso que deve ser respeitado qualquer que seja a posição de qualquer indivíduo, né? Deixa aqui sua opinião, não se deixe influenciar pelo meu tom, pelo que eu gravei no vídeo. O que eu quero mesmo saber é o que você acha. Então comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Você acredita em Deus? Você acha que isso pode ser provado racionalmente ou tem algo muito além da razão e do pensamento humano? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós vamos trazer aqui conteúdo sobre consciência, espiritualidade, aprendizagem e treinamento. Se inscreva no canal, dê aquela curtida, dá um trabalho louco para fazer esse vídeo, mas a gente faz com carinho, faço com carinho para você. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço!